Você já imaginou o que pode acontecer com o Brasil após uma decisão dos Estados Unidos? Donald Trump classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. A notícia chamou a atenção de governos e investidores. Muitas dúvidas começaram a surgir imediatamente. Os efeitos podem ir muito além da segurança pública. Neste vídeo, vamos entender os possíveis impactos dessa medida. A decisão dos Estados Unidos representa uma mudança importante na forma de tratar essas facções. Durante muitos anos, elas foram vistas apenas como organizações criminosas. Agora passam a receber um enquadramento mais severo perante a legislação americana. Isso permite sanções e mecanismos de combate mais amplos. O tema ganhou destaque nos mercados internacionais. Investidores passaram a analisar possíveis reflexos para o Brasil. Antes de falar dos impactos econômicos, é importante entender o que significa essa classificação. Grupos considerados terroristas enfrentam restrições financeiras rigorosas. Movimentações suspeitas passam a ser monitoradas com mais intensidade. Instituições financeiras aumentam os controles de segurança. Operações internacionais ficam mais difíceis. O objetivo é reduzir a capacidade de financiamento dessas organizações. Na prática, os bancos americanos precisam redobrar a atenção sobre qualquer transação ligada a esses grupos. Empresas também ficam sujeitas a verificações mais rígidas. Ativos podem ser congelados quando houver ligação comprovada. Autoridades ganham novas ferramentas de investigação. Isso amplia a pressão sobre atividades ilegais. Os efeitos podem ultrapassar as fronteiras dos Estados Unidos. O Brasil aparece naturalmente no centro dessa discussão. Afinal, as duas facções possuem origem e atuação dentro do território nacional. O governo brasileiro acompanha os desdobramentos da medida. Órgãos de segurança avaliam possíveis consequências. O setor financeiro também observa os acontecimentos. O tema envolve questões jurídicas, econômicas e diplomáticas. Do ponto de vista econômico, um dos primeiros efeitos pode ser o aumento da fiscalização financeira. Bancos brasileiros podem ser pressionados a reforçar controles internos. Sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro ganham importância ainda maior. Instituições precisarão demonstrar conformidade internacional. Isso pode gerar custos adicionais, mas também fortalecer a credibilidade do sistema financeiro. Investidores estrangeiros costumam valorizar ambientes com regras claras e fiscalização eficiente. Quando mecanismos de combate ao crime são fortalecidos, isso pode gerar uma percepção positiva. Ainda assim, existem desafios importantes. O mercado acompanha como as autoridades brasileiras irão reagir. A confiança depende da execução das medidas. Resultados concretos costumam ser mais relevantes que discursos. Outro ponto observado pelos analistas é o impacto sobre o fluxo financeiro ilegal. Recursos provenientes de atividades criminosas podem enfrentar maiores dificuldades de circulação. Isso afeta estruturas utilizadas para ocultação de patrimônio. Operações internacionais ficam mais arriscadas para criminosos. O monitoramento aumenta significativamente. A expectativa é reduzir a movimentação financeira dessas organizações. Alguns especialistas acreditam que a medida pode ampliar a cooperação internacional. Estados Unidos e Brasil já possuem mecanismos de colaboração em diversas áreas. O compartilhamento de informações pode ganhar intensidade. Investigações conjuntas podem se tornar mais frequentes, e isso fortalece o combate ao crime organizado, especialmente quando as operações envolvem diferentes países. Existe também uma dimensão diplomática importante nessa discussão. Governos precisam equilibrar interesses nacionais e cooperação internacional. Nem sempre há consenso sobre definições jurídicas. Cada país possui sua própria legislação. Debates institucionais podem surgir ao longo do processo. Isso faz parte da relação entre grandes nações. Para o investidor comum surge uma pergunta natural. Essa decisão afeta diretamente a Bolsa Brasileira. No curto prazo, os impactos costumam ser limitados. Empresas continuam operando normalmente. Fundamentos corporativos permanecem relevantes. Fatores como juros, inflação e crescimento econômico seguem influenciando o mercado. Por isso é importante evitar conclusões precipitadas. Mesmo sem impactos imediatos, algumas mudanças podem aparecer ao longo do tempo. Setores ligados ao sistema financeiro acompanham o tema com atenção. Empresas que atuam internacionalmente observam possíveis ajustes regulatórios. Novas exigências podem surgir em determinadas operações. O ambiente de negócios evolui constantemente, e a adaptação faz parte da rotina corporativa. Quando investidores internacionais analisam um país, eles observam diversos indicadores. Estabilidade política é um deles. Segurança jurídica também possui grande peso. Capacidade institucional entra nessa avaliação. Combate ao crime organizado
pode influenciar a percepção de risco. Embora não seja o único fator considerado, ele faz parte do cenário geral. A classificação das facções como terroristas também pode influenciar investigações patrimoniais. Autoridades americanas passam a ter acesso a instrumentos mais robustos, movimentações internacionais recebem atenção especial, redes financeiras complexas podem ser rastreadas com mais eficiência. Isso amplia a capacidade de atuação dos órgãos competentes. O objetivo é enfraquecer estruturas criminosas. Empresas brasileiras que seguem boas práticas de governança tendem a enfrentar menos dificuldades. Transparência e conformidade já são exigências valorizadas pelos mercados. Controles internos eficientes ajudam a reduzir riscos. Auditorias ganham ainda mais relevância, investidores costumam premiar companhias bem administradas, especialmente em ambientes de maior fiscalização. Alguns analistas destacam possíveis benefícios indiretos para a imagem do Brasil. Avanços no combate ao crime organizado podem transmitir maior sensação de estabilidade. Investidores buscam ambientes previsíveis. Segurança institucional é um componente importante dessa análise. Embora mudanças levem tempo para produzir resultados, a percepção internacional pode evoluir gradualmente. Por outro lado, existem preocupações que também merecem atenção. Debates sobre soberania nacional podem surgir. Autoridades brasileiras podem defender interpretações diferentes sobre determinados aspectos jurídicos. Isso gera discussões legítimas entre governos. Negociações diplomáticas fazem parte desse processo. O tema possui diversas camadas de complexidade. No mercado financeiro, a palavra risco está sempre presente. Investidores avaliam riscos políticos, econômicos e regulatórios. Qualquer mudança relevante passa pelo radar dos analistas. A classificação das facções entra nesse conjunto de fatores observados, mas raramente um único evento determina sozinho os rumos do mercado. O contexto completo é fundamental. Outro aspecto importante envolve o combate à lavagem de dinheiro. Essa prática permite que recursos ilegais pareçam legítimos. Governos ao redor do mundo investem bilhões para enfrentar esse problema. Mecanismos de controle ficam cada vez mais sofisticados. Tecnologia desempenha papel fundamental nesse processo. A tendência global é de fiscalização crescente. Instituições financeiras brasileiras já operam sob regras rigorosas, porém novas exigências internacionais podem surgir com o tempo. Adaptação tecnológica pode ser necessária em alguns casos. Processos internos podem passar por revisões. Tudo isso faz parte da evolução regulatória global. Empresas acostumadas à conformidade tendem a lidar melhor com essas mudanças. Para quem investe em ações ou fundos imobiliários, é importante manter a perspectiva correta. Notícias impactantes costumam gerar fortes reações emocionais, mas decisões de investimento devem considerar fundamentos. Resultados das empresas continuam sendo essenciais. Diversificação segue importante. Disciplina costuma trazer melhores resultados ao longo do tempo. O mercado internacional valoriza transparência e previsibilidade. Quando países demonstram capacidade de enfrentar desafios complexos, isso pode fortalecer a confiança dos investidores. Naturalmente, os resultados não aparecem da noite para o dia. Mudanças estruturais exigem tempo, acompanhamento constante é necessário. Os efeitos reais costumam ser observados gradualmente. Também existe a possibilidade de maior integração entre órgãos internacionais de inteligência financeira. Compartilhamento de dados pode acelerar investigações. Operações suspeitas podem ser identificadas mais rapidamente. Isso dificulta a atuação de redes criminosas globais. A cooperação internacional torna-se essencial nos tempos atuais, especialmente diante da digitalização financeira. Nos próximos meses, analistas acompanharão atentamente os desdobramentos dessa decisão. Novas medidas podem ser anunciadas, acordos de cooperação podem ganhar destaque. Autoridades continuarão avaliando impactos práticos. O mercado buscará sinais concretos de mudança. Cada etapa será observada com atenção pelos investidores. A grande questão é entender se essa classificação produzirá resultados efetivos no longo prazo. Decisões políticas geram expectativas importantes, mas a execução costuma determinar o sucesso das iniciativas. Investidores experientes sabem disso muito bem. Acompanhar fatos é mais importante do que acompanhar manchetes. Na próxima parte, vamos aprofundar ainda mais os possíveis efeitos dessa decisão. A partir deste ponto, vale analisar os possíveis reflexos econômicos de longo prazo. Mudanças regulatórias raramente acontecem de forma isolada. Elas costumam gerar adaptações em diferentes setores. Empresas, bancos e governos acompanham cada movimento. Investidores observam os sinais emitidos pelo mercado. Todos procuram entender o tamanho real dos impactos.
Um dos efeitos mais comentados envolve a reputação internacional do Brasil. A imagem de um país influencia decisões de investimento. Grandes fundos analisam diversos indicadores. Antes de alocar recursos, estabilidade institucional costuma ter grande importância. Segurança pública também entra nessa avaliação, ainda que de forma indireta. Caso a cooperação internacional produza resultados concretos, o país pode ganhar pontos perante investidores estrangeiros. Redução da criminalidade tende a melhorar o ambiente de negócios. Empresas valorizam previsibilidade para expandir operações. Investimentos de longo prazo dependem dessa confiança. O capital busca locais considerados mais seguros. Isso vale para diversos setores da economia. O agronegócio, por exemplo, pode observar a situação com atenção. O setor possui forte ligação com mercados internacionais. Segurança logística é um fator relevante para exportações. Qualquer avanço institucional pode contribuir para melhorar a percepção do país. Investidores analisam o conjunto da obra, não apenas indicadores isolados. Empresas listadas na bolsa também acompanham os desdobramentos. Companhias com operações internacionais costumam seguir regras rígidas de conformidade. Exigências globais fazem parte da rotina corporativa. Controles internos são constantemente atualizados. Transparência ganha ainda mais valor, principalmente em momentos de maior fiscalização. Outro ponto importante envolve o custo do capital. Investidores exigem retornos compatíveis com os riscos percebidos. Quando um país transmite maior confiança, o custo de captação pode diminuir ao longo do tempo. Isso favorece projetos de expansão. Empresas conseguem planejar investimentos com mais tranquilidade. O crescimento econômico pode ser beneficiado. Naturalmente, não existe garantia de que esse cenário acontecerá automaticamente. Muitos fatores influenciam a economia brasileira. Juros, inflação, produtividade e contas públicas continuam sendo determinantes. A classificação das facções é apenas uma peça desse quebra-cabeça. Investidores precisam observar o panorama completo. Análises simplistas podem levar a conclusões equivocadas. O setor bancário provavelmente estará entre os mais atentos aos próximos passos. Instituições financeiras possuem papel central no combate à lavagem de dinheiro. Investimentos em tecnologia podem aumentar. Sistemas de monitoramento evoluem constantemente. Inteligência artificial já auxilia diversas operações. A tendência é de aperfeiçoamento contínuo. Para os acionistas de bancos, o tema pode gerar questionamentos. Porém, o mercado geralmente valoriza instituições sólidas e preparadas. Empresas que investem em governança costumam enfrentar melhor os desafios regulatórios. Adaptação faz parte do negócio financeiro. O importante é acompanhar a capacidade de execução. Resultados consistentes continuam sendo fundamentais. Também é possível que ocorram mudanças em processos de comércio internacional. Empresas exportadoras e importadoras seguem regras cada vez mais rigorosas. Rastreamento de operações financeiras ganha importância. Controles documentais podem ser reforçados. Isso aumenta a segurança das transações, embora também exija maior atenção operacional. Os fundos de investimento internacionais possuem equipes dedicadas à análise de riscos. Qualquer evento relevante entra nos relatórios produzidos por esses profissionais. Eles avaliam impactos econômicos, políticos e institucionais. A classificação das facções certamente será estudada, mas dificilmente de forma isolada. O contexto permanece essencial. Existe ainda a questão do combate ao financiamento de atividades ilícitas. Restringir o acesso a recursos financeiros pode enfraquecer organizações criminosas. Muitos especialistas consideram essa estratégia fundamental. Operações financeiras são parte importante dessas estruturas. Reduzir esse fluxo pode gerar efeitos significativos, embora os resultados levem tempo para aparecer. Do ponto de vista do cidadão comum, os impactos podem parecer distantes inicialmente. Porém, instituições mais fortes tendem a beneficiar toda a economia. Ambientes previsíveis favorecem investimentos e geração de empregos. Crescimento econômico depende de diversos fatores, e segurança institucional é um deles, ainda que nem sempre receba destaque. Investidores iniciantes precisam tomar cuidado com interpretações exageradas. Notícias de grande repercussão costumam gerar emoções intensas. Mas investir exige racionalidade. Fundamentos continuam sendo o principal critério de análise. Empresas lucrativas permanecem relevantes. Disciplina financeira segue indispensável para construir patrimônio. Ao longo da história, vários países adotaram medidas para enfrentar organizações criminosas. Algumas produziram resultados positivos, outras tiveram efeitos limitados. Tudo depende da implementação prática. Leis e decretos representam apenas o início do processo. Execução eficiente faz toda a diferença. Esse princípio
vale para qualquer política pública. Os mercados costumam reagir mais aos resultados do que às intenções. Investidores observam indicadores concretos. Evolução institucional é medida ao longo do tempo. Promessas possuem valor limitado, sem ações efetivas. Por isso, acompanhar os próximos capítulos será fundamental, especialmente para quem investe pensando no longo prazo. Empresas brasileiras que mantêm elevados padrões de conformidade podem até se beneficiar em termos de percepção. Investidores valorizam transparência e responsabilidade corporativa. Boas práticas reduzem riscos operacionais. Confiança é um ativo importante no mercado. Construir essa reputação leva anos, mas pode gerar vantagens competitivas relevantes. O Brasil possui uma economia diversificada e com enorme potencial. Decisões internacionais podem influenciar determinados aspectos do ambiente econômico. Porém, o crescimento do país depende de muitos outros fatores. Produtividade, inovação e educação continuam essenciais. Desenvolvimento sustentável exige avanços em várias frentes. Não existe solução única. Para quem acompanha a bolsa diariamente, é importante separar ruído de informação relevante. Nem toda manchete altera os fundamentos dos investimentos. Movimentos de curto prazo podem enganar investidores despreparados. Analisar dados continua sendo indispensável. Paciência costuma ser uma grande aliada, principalmente em períodos de incerteza. A cooperação entre países deve permanecer como um dos principais temas relacionados a essa decisão. Crimes transnacionais exigem respostas coordenadas. Troca de informações fortalece investigações. Tecnologia amplia a capacidade de monitoramento. Fronteiras financeiras ficam mais conectadas, exigindo a atuação conjunta das autoridades. Nos próximos anos, será possível avaliar com mais clareza os resultados alcançados. Indicadores de segurança poderão mostrar tendências importantes. Dados econômicos também ajudarão nessa análise. Investidores acompanharão essas informações atentamente. Decisões futuras serão baseadas em evidências, não apenas em expectativas. Uma característica dos grandes investidores é observar o cenário completo. Eles analisam riscos, oportunidades e tendências de longo prazo. Evitam decisões impulsivas, motivadas por notícias isoladas. Procuram entender os desdobramentos reais dos acontecimentos. Essa postura costuma gerar melhores resultados, especialmente em mercados complexos. Independentemente das opiniões políticas, o tema possui relevância econômica e institucional. Compreender os possíveis impactos ajuda a formar uma visão mais equilibrada. Informação de qualidade reduz erros de interpretação. Investidores bem informados tomam decisões mais conscientes. Conhecimento continua sendo uma das ferramentas mais valiosas do mercado. A classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas internacionais pode representar uma nova fase nessa discussão. Seus efeitos dependerão das medidas adotadas daqui para frente. Governos, instituições e empresas terão papéis importantes nesse processo. Os mercados acompanharão cada etapa com atenção. Os resultados práticos serão o verdadeiro teste. Agora queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acredita que essa decisão pode gerar impactos positivos para o Brasil? Deixe seu comentário e participe da discussão. Compartilhe este vídeo com quem acompanha economia e investimentos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. E continue dormindo com dividendos enquanto constrói conhecimento para investir melhor. Bons investimentos.